Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande, nós estamos retomando o projeto Estudando o Evangelho com Kardec e vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos tratar do tema suicídio e loucura. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que nos fala a respeito da vida após a morte, que nos fala a respeito do resultado das nossas ações, que nos fala a respeito das nossas escolhas e tudo aquilo que está relacionado com o nosso dia a dia. Quando nós falamos a respeito do suicídio, da loucura, elas estão intimamente relacionadas com as dificuldades que nós passamos em nosso dia a dia. Muitos irmãos acabam não conseguindo lidar com as dificuldades que acontecem nas passagens do dia e acabam apelando para uma dor, acabam apelando para uma situação que, ao invés de resolver o problema, piora ainda mais. Nós estamos falando, obviamente, do suicídio. Nós vamos encontrar irmãos que, ao não encontrarem motivos para continuarem a sua jornada, para não continuarem o seu trabalho, acabam atentando contra a própria vida. E aí, acabam encontrando uma dor muito maior, acabam encontrando uma situação que não esperavam. São inúmeros os irmãos que nós recebemos nas reuniões mediúnicas, dizendo que esperavam acabar com a vida, atentando contra ela, e na verdade só encontraram mais dor e sofrimento. E a vida não acabou. A vida não cessou. Então, quando nós passamos por dificuldades, por dores em nossas vidas, nós vamos entender que a melhor saída que nós podemos dar é aprender a lidar com essas dores. É aprender a reagir perante as dificuldades para que essas dores não se transformem em dores maiores. Dores essas que podem nos causar atraso espiritual de séculos, se não de milênios. Muitos irmãos que encontram no caminho do suicídio a resposta para as suas dores, chegam até esse doloroso fato por falta de fé e esperança na vida futura. Acabam entendendo que não existe mais nada depois. Acabam entendendo que a dor vai ser sanada, vai ser finalizada com a morte do corpo físico. Então nós vamos entender que a morte do corpo físico não vai cessar, não vai acabar com a dor. Ela vai trazer uma nova realidade para o espírito. Porque é interessante a forma com que nós nos relacionamos com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Nós costumamos dizer, chamar de dores e dificuldades tudo aquilo que é contrário ao que nós desejamos para a nossa vida. Só que é interessante porque os amigos espirituais, os espíritos de luz que vêm nos trazer informações, não chamam de sofrimento, mas chamam de oportunidades de reajustes. Então, ao invés de nós olharmos para a dor e para o sofrimento como algo que vai nos fazer rejeitar a nossa vida, como algo que vai nos fazer ter uma dor muito grande, nós olhamos como uma bênção. Nós olhamos como uma oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente. Porque imaginemos o seguinte, nós aprendemos na doutrina espírita que todas as nossas dores e sofrimentos foram causadas por nós mesmos. Em situações diversas, em épocas diversas, nós angariamos para a nossa vida de espírito imortal as dores e os sofrimentos. No passado, pode ser esse passado 1 segundo atrás, pode ser esse passado 1000 anos atrás. Então, quando nós realizamos uma ação que vai contra as vontades de Deus ou vai contra as leis de Deus, nós estamos agindo diretamente para causar um débito em nossas vidas.
esse débito que nós causamos em nossas vidas, nós temos que resolvê-lo. Nós temos que corrigir o engano que nós cometemos. Essa é a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E Deus nos permite, através das vidas sucessivas, aprender de forma educativa. Agora, se a gente não olhar para a vida de uma forma imortal, se nós olharmos para a vida como apenas uma vida física, uma vida em que não existe nada além da morte, uma vida em que eu tenho que ficar aguardando o juízo final, ou uma vida em que eu tenho que esperar ir para o céu ou para o inferno, se eu olhar para essa forma, eu vou querer, obviamente, acabar com a minha vida. Porque se o sofrimento vai cessar quando eu acabar com a minha vida, e eu vou definitivamente ou para o céu ou para o inferno, então que vá logo. Esse é o pensamento daquelas pessoas que não conseguem enxergar a espiritualidade depois da morte. Se nós olharmos para a nossa vida como um ponto final que está chegando, obviamente que nós vamos querer encerrar o sofrimento antes da hora. Esses irmãos que realizam essa infeliz prática, a do suicídio, acabam entrando em situações diversas em que eles terão que reeducar-se depois. Eles vão ter que restabelecer, reorganizar todo o mal que eles causaram para eles mesmos. Agora, se nós olharmos para a vida como uma vida incessante, em que somente o corpo físico cessa, em que somente o corpo físico encerra e que nós continuamos vivos em espírito, nós não vamos pensar em suicídio, porque vamos saber que não vamos acabar com a vida, que a vida vai continuar e que as nossas dores, dificuldades e problemas vão continuar do mesmo jeito. A única forma de resolvermos as nossas dores, nossas dificuldades, é agindo no bem, é praticando o bem, é praticando o amor que o Cristo nos ensinou. Só que existem algumas situações em que a gente vai achar o suicídio involuntário. O que seria o suicídio involuntário? São ações que nós tomamos em nossa vida enquanto encarnados, que vai denegrindo a situação do nosso corpo, que vai reduzindo a nossa energia vital e vai automaticamente acabando com a nossa vida física. É o caso dos vícios. Então, por exemplo, se nós temos um vício, vamos dar um exemplo no vício do fumo, e eu sei que o cigarro, o fumo, faz mal para a minha vida. Já é comprovado cientificamente o mal que o fumo faz para o corpo físico. Mas mesmo assim eu continuo nessa prática. Mesmo assim eu não busco deixar esse vício. Eu estou me suicidando lentamente. Eu sei da dificuldade que causa, eu sei da dor que vai me trazer, mas a minha sensação momentânea, o meu prazer momentâneo está sendo mais importante do que a minha vida futura. O vício na bebida é a mesma coisa, o vício nas drogas, até mesmo o vício desenfreado do sexo. É um exemplo. Nós sabemos que o sexo é uma energia vital, é uma energia poderosíssima, é uma energia de cocriação com Deus. Agora, se nós desequilibramos a energia sexual e não conseguimos realizar esse controle, o vício acaba tomando conta, é uma forma também de irmos acabando com o nosso corpo físico. Quando nós chegarmos para o lado de lá, vai nos ser perguntado: por que nós acabamos com o nosso corpo físico? O que fizemos do corpo físico que nos foi dado para trabalhar, para evoluir? É o mesmo caso que aconteceu no livro Nosso Lar com o André Luiz. O André Luiz, quando chega no plano espiritual, além dele ser, durante a sua passagem pelo umbral, onde ele ouvia, os outros espíritos gritando para ele que ele era um suicida, ele falava: mas eu não me suicidei, eu não vim pelo suicídio. Quando ele foi resgatado e chegou até o hospital, o médico disse para ele: é uma pena que você veio pelo suicídio. Ele falou: mas eu não vim pelo suicídio. Aí o médico explicou para ele: veio, André,
o excesso de bebida, o excesso de comida, o excesso de fumo, o excesso de sexo, você destruiu o seu corpo físico. Você suicidou-se involuntariamente. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo físico. O cuidado que nós temos que ter com as nossas ações. É óbvio que na doutrina espírita não tem céu e inferno. Nós temos o plano espiritual. Mas a forma com a qual nós vamos chegar no plano espiritual é a forma que nós criamos durante a nossa vida de encarnados. Aí nós podemos perguntar, mas se eu tomar alguma decisão, se eu escolher uma prova, e essa prova que eu escolhi acaba me trazendo a morte, eu me suicidei? Porque às vezes a gente pode, vamos supor, uma pessoa está se afogando. Eu pulo na água para tentar salvá-la, mas eu não sei nadar. Eu pulo na água para tentar salvá-la e acabo desencarnando também. Ora, se eu sabia que eu não sei nadar, se eu sabia que eu não sei dar conta, eu acabo ficando responsável pelo desencarne que eu cometi para mim mesmo. Agora, se eu sei que eu tenho condições, eu sei nadar, eu sei salvar a pessoa, eu sei realizar aquela tarefa, aí tudo bem. Agora tem um outro porém. Se eu pular na água já pensando em que aquilo vai me causar a morte e aquilo que eu quero, eu estou realizando um suicídio voluntário. Então olha que interessante como que as nossas ações, como que a nossa vontade, a nossa escolha é o que determina. Então, se eu escolho aquilo, se eu quero aquilo e acabo fazendo, realizando, eu fico responsável pela atitude que eu tomei. Eu fico responsável pelo mal que eu causei a mim mesmo, ao meu corpo físico e a mim enquanto espírito, diante das situações da vida futura. Agora, nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo duas perguntas que o Kardec faz. E quem responde é São Luís, né? O Espírito São Luís que responde para o Kardec. Olha a pergunta que Kardec faz. Pergunta 29 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Então, por exemplo, a pessoa está desgostosa da vida. Ela entende que não existe mais nada depois da morte. Ela entende que a morte vai cessar as suas dores e sofrimentos. Só que ela não quer abreviar por conta própria. Ele procura um campo de batalha, uma guerra, por exemplo. Ele vai para a guerra sabendo que vai morrer na guerra, mas ele faz de propósito porque ele não tem coragem de tirar a própria vida e espera que outro tire através da guerra. Esse pensamento torna esse bem que ele está praticando de ir para a guerra para ajudar os outros de forma inútil? Aí a resposta do Espírito São Luís. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida. E, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. Ou seja, há a intenção de retirar a própria vida. É aquilo que eu falei agora há pouco. É a nossa intenção, é a nossa vontade, é o nosso desejo. Se eu vou para o campo de batalha porque eu quero me doar pela minha nação, pelo meu país e quero ajudar as pessoas de alguma forma, e eu acabo desencarnando, tudo bem, eu não havia a intenção de me matar. Mas se eu vou com a intenção sabendo, a intenção é que vale. Então nós acabamos buscando uma situação para tirar a nossa vida com a desculpa de que aconteceu. E não, nós desejamos, nós buscamos. São Luís ainda fala: a verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício à vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Então, se houver a necessidade de você passar por essa situação, tudo bem. Se não, você vai estar buscando uma coisa de forma voluntária. Pergunta número 30.
Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? É aquilo que eu falei sobre a pessoa pular na água para ajudar outra pessoa. São Luís responde: não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Olha que interessante. Mesmo você sabendo que você fazendo aquela ação, você pode desencarnar, depende da sua intenção. Não, posso desencarnar, mas não é o que eu quero. Mas eu vou ajudar, eu vou me dedicar, eu vou fazer com que a pessoa possa ser auxiliada. É uma coisa. Posso desencarnar, é isso que eu quero acabar com a minha vida, então eu vou de propósito. Ah, mas eu ajudei a outra pessoa. Tudo bem, a ajuda que você fez vai contar para o seu espírito imortal. Mas a intenção que você tinha de acabar com a própria vida, não. Então esse capítulo, quando fala para a gente a respeito dos sofrimentos e do suicídio ou da loucura, nós vamos compreender que os irmãos que chegam nesse fato de entregar-se à loucura ou de entregar-se ao suicídio, entendem que a vida cessou e que não serve para mais nada, que vai acabar com o sofrimento, e não vai. O espírito continua vivo. Quem acaba, quem morre é o corpo físico, o espírito continua vivo. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é termos abnegação, é entender o motivo dos nossos sofrimentos, é entender o porquê que nós estamos passando por aquela situação. Porque, como eu disse, nenhum sofrimento vem à toa. Nenhum sofrimento é um castigo de Deus. Não existe castigo de Deus. O que existe são nossas escolhas. Nós escolhemos aquilo. Nós fizemos, nós tomamos aquela ação. E aí o resultado vem de acordo com as nossas escolhas. E é interessante porque nós fazemos a ação, muitas vezes errada, nós recebemos a resposta da lei de ação e reação, do método educativo de Deus através das reencarnações, e aí reclamamos de Deus. O que Deus tem contra mim? O que eu fiz para Deus? Porque a gente precisa terceirizar a culpa. A gente precisa terceirizar a dor. É normal, dentro do nosso atual estágio de evolução, buscar a terceirização da culpa. Nós fomos criados nos últimos 2000 anos, espiritualmente falando, para colocarmos a culpa em terceiros. E não, a situação, a solução está dentro de nós. Nós é que vamos resolver os nossos débitos fazendo a caridade, realizando atitudes que nos salvam e ajudam a salvar o próximo. Então, para o suicídio, para a loucura, não há remédio melhor do que a caridade, do que olhar para o lado e ver que outros estão sofrendo mais que a gente e ajudarmos. Mas também lembrarmos que a iniciativa, a boa vontade começa em nós. Então, que nós possamos ter sempre a iniciativa, a boa vontade, a coragem de enfrentarmos as nossas dificuldades e aprendermos principalmente com elas. Em breve estaremos de volta com um novo vídeo, continuando aí o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que vocês tenham gostado, que Jesus possa estar sempre conosco. Um grande abraço. Até a próxima.